Você viu que não é muito fácil ler esse texto, né? É um texto meio complicado, tem bastante palavra aí. Se você acha que dá trabalho de só ler isso aí, imagine andar em todos esses lugares. E saber que, na maior parte do tempo, eles ficaram no deserto. E saber, meus irmãos, que na maior parte do tempo que eles ficaram no deserto, a coisa mais certa que estava acontecendo naquele momento era morte atrás de morte. Mas mesmo assim, eles atravessaram esse grande deserto, 40 anos. Então, este capítulo, irmãos, é um diário de viagem, né? E foi uma grande jornada. Eles tiveram um grande líder, com a graça de Deus, e tiveram, além de um grande líder, um grande companheiro. Um diário de viagem. É assim que a gente deve ver o capítulo 33. Você vai notar no começo do capítulo 33 que ele está dizendo aqui: estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. Aí você pode dizer, então estava ali sob a direção de Moisés, né? Sim, no versículo 2 diz que escreveu Moisés as suas saídas. Então, é um diário dado por Deus, ordenado por Deus, para que Moisés estivesse escrevendo: olha, nós partimos daqui, nós partimos de Ramsés. Aí de Ramsés, vamos aqui para essa outra cidade, Sucote. De outra cidade, vamos para Pir-Hairote. Então, você está vendo aqui que em cada lugar que eles pararam, Moisés anotava no seu livrinho, porque é assim que faz um diário. Ele anotava no seu caderno, lá no seu livro, e colocou ali, meus irmãos, o nome de cada lugar. Não eram cidades, eram, meus irmãos, paradas, né? Em alguns lugares, na verdade, eles mesmos colocaram o nome naquele lugar. O lugar ficou conhecido justamente porque eles estiveram ali, naquele lugar. Agora, por que Deus queria que eles tivessem um diário, né? E eu acredito nisso. Um diário é para você ler e lembrar. É para isso que você tem um diário, né? Que não seja o meu, né? Eu disse assim, eu vou fazer um diário dos dias que eu fui lá para Manaus não, quando eu fui para Israel. E eu fiz, irmão. Você vê que bonitinho, sabe? Eu perdi o diário, né? O que adiantou eu ter anotado tudo, feito tudo aqueles negócios lá? Perdi. Eu não acho mais nada, né? Não acho nem onde eu coloquei as fotos de onde eu estava lá, não sei o que aconteceu, que sumiu tudo. Então, tem uma nuvem, eu não sei a senha da nuvem mais, e vai aquela coisa toda. O que adianta, né? Tudo que você faz, eu sou um zero à esquerda, então eu não serviria para fazer esse diário. Mas olha, Deus, Ele pediu que Moisés fizesse um diário, né? Para trazer à memória as coisas que aconteceu, né? E um diário que se preze é feito de grandes notícias e de notícias corriqueiras, né? E também, irmãos, ali se expõe um padrão de comportamento. Uma pessoa que lê o diário da outra pessoa, ela nota isso, né? Se ela for realmente estudar o diário de alguém, na verdade ela está estudando o comportamento, né? Como aquela pessoa resolveu viver os momentos que ela anotou. Nos lembra de vitórias, nos lembra de fracassos, né? Mas mais do que tudo, é muito útil, meus irmãos. Um diário, se a pessoa fizer para a vida dela, eu acho que tem uma utilidade grande também. Mas um diário como esse, como Moisés escreveu, ele escrevia, mas não apenas da sua vida, mas de toda a nação, de todo o Israel de Deus, o povo de Deus. Ele faz um diário e aquilo serve para aquela nação, para aquelas pessoas, para as próximas gerações. Olha, nós estamos sofrendo aqui, nós estamos tendo uma turbulência, nós estamos, né? Aí, então, se voltar no diário, como é que eles venceram esse tipo de problema, né? Como é que eles venceram aquele inimigo? Como é que eles venceram para, né, aquela necessidade, né? Faltou água, faltou pão. Como é que eles venceram tudo isso? Então, as outras gerações, elas podem aprender muito, né?
E no caso aqui, meus irmãos, um diário como esse, como foi escrito, através do Espírito Santo, tanto pode nos ajudar. É claro que são paradas, né? Você não tem muitas notas. Por exemplo, ele gasta um pouquinho de tempo para dizer como é que realmente eles saíram de lá. Isso é fato, né? Talvez é um momento que ele mais escreve sobre algum acontecimento. No versículo 3, quando ele fala, olha, partiram de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do mês primeiro, né? No dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, e havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. Então essa é a maior nota, e depois dessa vai ser sobre a morte de Araão, que é um versículo. Então, sobre acontecimentos em toda essa jornada, né? Está dizendo, olha, quando a gente estava saindo de lá, a gente estava saindo, os egípcios estavam enterrando seus mortos, e a gente estava saindo do Egito, e Deus estava punindo ali aqueles falsos deuses. Então, uma nota bem breve. Como é breve a nota da morte do Araão, né? Quando ele fala, olha, o Araão morreu, Deus chamou ele lá para o Monte Or, e lá ele morreu com são 123 anos, né? E aí, então, nesse período, é o que ele faz, não tem muito. Talvez aquelas palmeiras lá, metade de um versículo das palmeiras, só, né? A preocupação é dizer, nós saímos, nós saímos. Olha, irmãos, eles estão sempre partindo, eles estão sempre indo de um lugar para outro lugar, até que eles acampam ali, né? Nas campinas de Moabe, de fronte do Jordão. Eles estão indo, e por mais que tivesse uma volta ou outra, eles estão indo, caminhando para onde Deus queria que eles fossem. Veja que demora 40 anos para isso, né? Olha lá, que jornada, né? Que jornada, né? Como é que a gente vai chamar uma jornada dessa? Como é que vai ser o nome desse livro, né, que ele escreve? Da terra da morte ao vale da esperança, né? Não sei, né? Cada um colocaria um nome interessante aqui. Mas o certo, irmãos, é que eles realmente saem da terra da escravidão, eles passam pelo grande deserto da provação, e pela graça de Deus, Deus coloca eles na terra prometida, na terra que mana o leite e o mel. 40 anos, esse é o período. Contado no dedo, você vai ver que eles passaram por 42 lugares. É até pouco, né? Se você pensar assim, mas foram 40 anos. Mas teve lugar que eles passaram um bom tempo, como eles ficaram lá no Monte Sinai, mais de um ano. Depois eles ficam lá em Cádiz também, um bom período. Então, eles têm períodos grandes em alguns lugares, né? E por que demorou tanto tempo assim, né? E 40 anos, pastor, eram apenas 500 quilômetros. Meus irmãos, 500 quilômetros, daqui para Curitiba, mais ou menos, andando numa caravana, para não dizer a pé, né? Mas numa caravana, porque de a pé é claro que você vai chegar em menos tempo, né? Mas numa caravana era mesmo uns 30 dias para chegar lá, não é mais do que isso não. A pessoa podia indo, porque caravana é o seguinte, você tem que ir no passo do povo, você não pode ir no seu passo. E de repente, então, Deus decide não levá-los pelo caminho mais perto, os 500 quilômetros, e resolve levar eles, meus irmãos, para uma volta esquisita, estranha, que até a mente, na nossa concepção, né, tivesse lá naquele momento, por que pegar o caminho mais longo? Mas ninguém pega o caminho mais longo. Por que Deus quer pegar o caminho mais longo? Tem gente que vai sempre pelo caminho mais curto até, né? Assim, mesmo que, aqui é uma estradinha de chão, né? Pode passar ali, né? O pastor Gilberto tem essa mania, coitado de quem anda comigo. Olha, só 2 quilômetros de estrada de chão, cada buraco enorme, né? Quebra uma roda, fura um pneu, alguma coisa. Acho que não compensa muito aí na minha ideia.
Vamos pelo caminho mais curto. Olha aqui, irmãos, veja a sabedoria de Deus, né? A gente vai ver já já uma coisinha sobre isso, mas ele não levou pelo caminho mais curto, né? E os motivos aqui é que nós temos aqui para que pudessem amadurecer e se organizar espiritualmente. E isso leva tempo. Leva tempo. Uma das piores coisas que pode acontecer, talvez, para uma igreja, é ter uma explosão de crescimento, logo que ela é assim, que surge, dá aquela explosão, coisa e tal, né? O povo imaturo, sem nenhuma maturidade, sem muito conhecimento da palavra de Deus, isso faz da igreja uma igreja muito estranha, muito esquisita. Um trabalho assim, né? Me lembro de algumas coisas que eu ouvi sobre o trabalho de Rondônia, quando foi aberto, no mesmo ano que eu me converti, um ano depois, né? Foi em 1984. É que teve um boom, sabe? De repente tinha muita gente, muita gente, muita gente. Aí, com um ano, o pastor teve que ir embora, né? Eles não tinham doutrina, eles não tinham conhecimento, eles não tinham, sabe? Eles ficaram perdidos, completamente perdidos. Isso foi o quê? Isso foi muito fácil das pessoas, né? Se desintegrar como igreja, até a chegada do pastor de som e novamente ter um crescimento lento e saudável, como aconteceu depois. Mas Deus, na sabedoria dele, meus irmãos, ele decidiu, né, levar pelo caminho mais longo, para eles amadurecer, se organizar espiritualmente como nação, e eu acredito que isso levaria o tempo que Deus estava dando para eles. 1, 2 anos, olha, vocês vão passar uns 2 anos juntos aqui, todo mundo junto, todo mundo aprendendo. Primeiro vocês vão aprender que o caminho não é fácil, depois vocês vão aprender a me servir, tá? Por isso Deus levou eles lá no Monte Sinai, ficaram 1 ano ali no Monte Sinai, aprendendo tantas coisas. Deus ensinou tantas coisas para o povo dele. Meus irmãos, podia-se dizer que aquele 1 ano foi o melhor ano dos 40, porque foi o tempo que Deus estava ensinando, que Deus estava, meus irmãos, fazendo com que eles conhecessem suas leis, seus mandamentos, como melhor servir, como fazer o tabernáculo, como adorar ali. Então, esse é um período maravilhoso. O período que a gente aprende é um período maravilhoso, mas eles não souberam aproveitar. Então a gente tem que aprender a aproveitar aqueles tempos de parada, sabe? Se a gente souber aproveitar, tiver esse amadurecimento para aproveitar, olha, cada parada tinha um caso à parte acontecendo. Então, uma coisa é eles sair, meus irmãos, como eles saíram, por exemplo, vamos pensar aqui, volte aqui para o capítulo 33, tá? Versículo 5, eles estão em Ramsés, saíram dali, correto? É a liberdade, poxa vida, né? E quando eles saem dali, e eles vão para onde? Vão para Etã, no versículo, vão para Sucote, né? E de Sucote eles vão para Etã, agora estão no fim do deserto. Bom, só que também, meus irmãos, aí de Etã volta para Pirrairote, que está de frente de Baal-Zefon, e acampam-se em Migdol, partiram de Pirrairote, passaram pelo meio do mar. Então vocês notam aqui que chegaram num ponto que não tinha, era o fim do deserto. Ou seja, e agora? Agora é o mar. E ali? Ali agora tem uma montanha. Então eles estão indo de cidadinha em cidadinha, ou seja, de lugar para lugar, até que tem que passar pelo Mar Vermelho. Então, quando ele sai do Mar Vermelho e atravessa, veja aí, nós temos o versículo 8, né? E partiram de Pirrairote, passaram pelo mar ao deserto, e andaram um caminho de 3 dias no deserto de Etã. Agora veja a diferença, né? De acordar em Etã até o momento que eles estavam lá em Pirrairote. O medo que eles estavam de Faraó, a provação que eles estavam passando, e aí eles atravessam o mar depois de 3 dias, uma experiência maravilhosa de vitória,
de proteção de Deus, de fé também, porque eles tiveram que ter fé para atravessar o Mar Vermelho. Imagine o quanto que eles não cresceram de uma parada para outra. Mesmo naquelas paradas, irmãos, em que eles pecavam contra Deus, reclamando, eles cresciam também. Havia, sim, um amadurecimento. Portanto, quando vocês lê aqui as saídas, que eles paravam e saíam, ou seja, coisas boas. Eles passaram, por exemplo, está bem pertinho aí, né? No versículo 9, partiram de Mara e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de águas. Até ele menciona isso. Por quê? Porque quando eles chegaram em Mara, as águas eram amargas, todo mundo estava reclamando e tal. Aí saíram de Mara, naquele tormento todo, e vieram para um lugar que havia 12, como é que está aqui no versículo 9? 12 fontes de águas e 70 palmeiras. É um verdadeiro oásis naquele deserto, naquela sequidão. Bom, o que a gente pode aprender aqui? Que eles estão num lugar de muita amargura, que é Mara, mas eles saem. Deus tira eles de lá. Deus não deixa eles lá. Não é para sempre. Mara não é para sempre. Mas aí eles vão para onde? Eles vão para Elim. Aqui é um oásis, aqui tem 70 palmeiras, aqui tem 12 fontes de água. Mas também não durou para sempre. Vai ter que sair daí também. Vai ter que chegar em Canaã. Irmãos, isso aqui traz uns princípios espirituais muito importantes para a nossa vida. Porque quando a gente está vivendo uma turbulência na nossa vida ou a nossa família, se tem algum problema, às vezes um problema de saúde, mas pode ser um problema financeiro também, que atormenta bastante uma família, pode ser outro tipo de problema. Acredite, quando surge uma mara, sempre Deus vai dar um docinho ali para aquela água dar uma acalmada. Mas não vai ficar daquele jeito o tempo todo. Mara não é eterno. E quando você estiver se divertindo na sombra e água fresca de Elim, cuidado, para não achar que tem que ser assim a vida toda, tá certo? Esse lugar, esse oásis, você pode ler o versículo 10, e partiram de Elim para junto do Mar Vermelho. Não ficou para sempre também. A mesma coisa a igreja, né? A gente costuma dizer que a igreja é que nem lua, né? Por quê? Porque às vezes ela está lá numa fase crescente, né? E às vezes ela está numa fase minguante. Ou seja, um tempo está de um jeito, outro tempo pode estar de outro jeito, como é Samara, e depois o Elim, e depois tem uma coisa melhor que Elim? Não, depois vem o Mar Vermelho. Se você continuar aqui, né, você vai ver lá no versículo 14, partiram de Alos e acamparam-se em Refidim, não tinha água lá para que o povo bebesse. Olha, em Mara as águas eram amargas, em Refidim a coisa foi tão feia, que nem água as pessoas tinham para beber. É a nossa jornada espiritual, meus irmãos. Daqui a pouco a pessoa quer voltar lá para Mara, né? Melhor ter uma água amarga do que não ter água nenhuma. Pois é. Agora vocês lembram que foi em Refidim, que além de não ter água para beber, a palavra de Deus diz que os amalequitas vieram e lutaram contra eles. A batalha de Refidim foi a primeira guerra de Israel no deserto. Eles venceram, mas foi dura, foi uma vitória dura, sabe? Onde o inimigo, por muitos momentos, ele prevaleceu. Olha, lembra disso na sua caminhada de fé, na sua jornada. Mara não é para sempre, Elim também não. Desgosto não é para sempre. Sombra e água fresca na fé também não é. E lembre-se que em determinado momento a coisa pode piorar, como aconteceu aqui com Refidim. É só alguns detalhes, irmãos, para a gente poder pensar,
refletir espiritualmente. Às vezes nós fazemos de conta que não sabemos, mas nós sabemos. O cristão ele tem que amadurecer como o povo de Israel, como a nação de Israel, ela amadureceu. Para quando chegar um momento difícil, um momento de turbulência, dizer, mas isso não vai durar para sempre. Por quê? Porque isso não é eterno é só o céu. Mas também quando estiver vivendo aquele momento glorioso como igreja, olha, né, lembre-se, isso vai passar também. Uma hora isso passa. Me lembro do pastor Edilson, é um barato, né? Ele solta umas frases que a gente estava em frente à igreja, uma igreja batista lá, que é a nova igreja. Aí alguém, né, estava do lado, acho que era o Deus Ivan, não sei, disse, eis a nova igreja, né? Aí o pastor Edilson disse, mas ela vai ficar velha um dia também, né? Mas não é verdade. É tudo uma verdade, mas ela vai ficar velha um dia também. Irmãos, a nossa vida é assim. Nós não somos tão constantes como a gente fala para os outros que somos, tão forte como nós falamos que somos. Não, nós não somos. A gente é de carne e osso. A gente tem as nossas lutas, as nossas batalhas, e ficamos alegres muitas vezes, entristecemos na maioria das vezes, mas nós temos que fazer como o povo de Israel, caminhar, né? Caminhar, caminhar, caminhar. Agora, veja lá, uma boa jornada precisa ter um bom guia. E um bom guia, ele é fundamental numa boa jornada. Sem dúvida disso aí. Porque um guia, um bom guia, conhece tudo ali, né? Conhecimento prévio, antecipa perigo. É bom ter um guia. Imagine você vai para um lugar, você não sabe nem o que está fazendo. Não tem um guia? Acho que a Valéria vai lembrar quando a gente foi pela primeira vez lá em Caraguatatuba, né? Chegou lá, já chegamos, vimos o mar, entramos lá, meus irmãos, né? A gente viu que a cor da água não estava muito legal, mas nunca viu o mar, vai ver que é assim mesmo, não é verdade? Isso aqui deve ser desse jeito. E ficou lá o tempo todo, né? Até que depois, no culto lá, e onde vocês foram? Fomos ali. Meu Deus, por que vocês foram naquele lugar contaminado? Aquele lugar vocês jamais podiam ir ali. Tinha mulher de um mecânico lá que eu pensei, agora morri. Morri, né? A Larinha, tadinha, tinha uns meses aí, um aninho. A que mais entrava lá dentro da água, saia com aquela boca cheia de água ainda, né? Tudo, né? Mas eu não tinha um guia, correto? Vocês acham que guia não serve para nada? Tem que pagar. Mas é bom que tenha, né? Ele vai evitar muita coisa, irmãos. Um guia evita muita coisa. Um planejamento, um guia, ele tem um plano para você, isso é bom. Ainda voltando a falar daquela viagem que a gente fez para Israel, a gente visitou, se não me falha a memória, 51 lugares, em poucos dias. Mas isso se deve, sabe, a boa guia que a gente tinha, que era a Ivone, né? Porque ela ia lá, falava, é aqui. Quando estava gostando do lugar, ó, tem que parar para a gente conhecer o outro. Nem dava tempo de tirar uma foto, às vezes, chegava lá, né? Mas isso nos deu a oportunidade de conhecer lugares que provavelmente numa excursão a pessoa não conheceria. E também o preço, né, que sai bem mais em conta. Então, repare, irmãos, Deus foi o guia. Mas, pastor, aqui no versículo 1, né, está dizendo que foi sob a direção de Moisés. É porque Deus colocou Moisés para dirigir eles. Ele só era o motorista ali, tá certo? Porque, na verdade, quem estava guiando eles é como, meus irmãos, você liga o Google hoje, né? A pessoa vai, e aí, na verdade, o camarada só está ali dirigindo, né? E um mapinha está indo. Então, Deus, ele foi esse guia, tá? Deus guiou o seu povo Israel. Vamos para o livro de Êxodo aqui. Livro de Êxodo, capítulo 13 e versículo 17. Vamos lá. Diz assim: e aconteceu que
que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, esses 500 quilômetros que eu falei para vocês, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Então, esse guia, ele sabia o que ele estava fazendo. Então, não vou levar eles para esse lugar mais perto, vou levar eles para o deserto, porque é assim que eles vê os filisteus, aqueles homens gigantes lá, aqueles bem preparados, armados até o pescoço. Quando eles vê a guerra, eles vão sair correndo. Versículo 18, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Então, irmãos, está aqui, Deus fez eles subir, né? Para onde, né? Deus fez eles ir pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. Agora veja o versículo 21. O Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Vou ler de novo o versículo 22. Nunca tirou diante do povo a si mesmo, porque Deus é que estava naquela coluna, tanto a nuvem quanto a coluna de fogo. Então, está dizendo para nós no versículo 22, Deus nunca tirou diante do povo a si mesmo. Que guia, né? Que guia maravilhoso foi o nosso Deus. Agora, irmãos, como é que Deus os guiou? Vamos para o livro de Deuteronômio, é bem pertinho da onde a gente está lá em número 33. Você pode abrir aqui em Deuteronômio, capítulo 8, e versículo 2. Diz assim, em Deuteronômio, capítulo 8 e versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Então aqui fica bem claro, né? Ele está dizendo para nós, olha, você vai se lembrar de todo o caminho que Deus, Ele te guiou, né? Ele te guiou nesses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não guardaria. Versículo 15, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, de escorpiões, de terra seca, não tinha água, e tirou água para vocês da pedra. É o que Deus está dizendo para nós, eu te guiei. Lá tinha serpente, lá não tinha água, lá tudo isso, né? Mas como se Deus estivesse dizendo, eu estava guiando vocês, eu estava na frente de vocês. Meus irmãos, até naquela questão do Mar Vermelho, né? Deus guia eles, e quando eles estão a perigo, Deus se volta e fica entre o exército de Faraó e o povo de Israel. Não é só um guia que sabe o caminho, é um guia que fornece a devida proteção. É assim que a gente deve ver o nosso Deus. Por isso que temos que buscar, meus irmãos, andar dentro da santíssima vontade de Deus, porque aí estaremos trilhando apenas os seus caminhos. Isso não quer dizer que não vai ter serpente, que não vai ter escorpião, que não vai ter pedra, que não vai ter sequidão. Não, nada disso. Nós vamos ter tudo isso. Teremos inimigos nos atacando do mesmo jeito, mas estaremos trilhando a santíssima vontade de Deus, o caminho do Senhor. Agora, quando nós nos desviamos por algum motivo, bem, ali, Ele não está nos guiando ali, não. Sou eu mesmo me guiando. E Deus permite, mas não estou sendo guiado por Deus. Aí, além de ter todas essas serpentes, todos esses escorpiões, toda essa sequidão, né? Eu não vou ter o Senhor como meu guia. Por isso é muito importante. E Deus os guiou com sabedoria, Deus os guiou com amor. Olha o que diz o salmista:
conduziu o seu povo pelo deserto, porque o seu amor é para sempre. Olha, irmãos, não importa se a gente está no deserto e o que passa nesse deserto. O que a gente não deve duvidar nunca é que Deus, Ele nos guia com amor. Não só nos guia com amor, mas Ele guia como se fosse um pastor, aquele pastor do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Então, fez partir o seu povo como um rebanho, diz o salmista, e os conduziu como ovelhas pelo deserto. Isso é a forma que Deus declara o seu cuidado, o seu amor, o seu zelo para conosco. Então, uma boa jornada precisa de um bom guia, e uma boa jornada precisa ter um bom companheiro, um bom companheiro. Deus não foi apenas um bom guia, Ele foi essencialmente um bom companheiro. Temos um versículo aqui, irmãos, Ele acompanhou a vossa caminhada por este imenso deserto. Eis que durante 40 anos, o Senhor vosso Deus tem estado convosco, e absolutamente nada vos tem faltado. Isso é no livro de Deuteronômio, né? Às vezes, nessa caminhada, que Ele é o companheiro, como está lá no versículo, Ele acompanhou a vossa caminhada. Não é apenas um guia, né? Não é só isso, é um companheiro de viagem. E é bom ter um companheiro de viagem. É bom você poder trilhar junto, a Bíblia fala sobre isso. É melhor serem dois do que um só. Mas aqui, irmãos, surgiram mais companhias durante esse período, sabe? E na nossa caminhada vão surgir também. Nós não somos melhores que o povo de Israel, não estamos imunes. Então quer dizer que alguém vai se aproximar, pessoas vão se aproximar da nossa congregação, da nossa igreja. Pode ser que pessoas se filiem e não serão bons companheiros. Portanto, está lá, né? Às vezes desanimando, às vezes rebeldes, desanimadores e rebeldes, para fazer o quê, meus irmãos? Tirar a alegria e o ânimo. É por isso que numa igreja é muito importante você notar aqueles que promovem dissensões, notar aqueles que estão sempre querendo desanimar uma outra pessoa aqui, outra. Você note essas pessoas e se afasta deles, como fala a palavra de Deus. É melhor você se afastar. Se tem uma pessoa que quer te desanimar de servir a Deus, não vale a pena trabalhar, não vale a pena servir, não vale a pena ofertar, não vale a pena, sai de perto, deixa ele debaixo da maldição dele, você não fique perto, né? Tudo que é da igreja não vale nada, tudo que é da igreja não presta, as outras igrejas é boa, a nossa é ruim, só a nossa que é ruim, as outras são tudo boa. Olha, cuidado com isso. É como você dizer, todas as famílias boas, só a minha é ruim. Não, é onde você dorme, é onde você se alimenta, é onde você tem a verdadeira proteção, que é a sua família, o seu lar, a sua casa. Então você não vai permitir que as pessoas ficam te desanimando, ficam aí te desorientando a respeito da sua família. A mesma coisa a igreja. E olha, irmãos, o povo de Israel passou por isso. Não teve um Coré, não teve um Datã, não teve um Abirão, não teve outros que se levantaram, vamos voltar para o Egito, vamos eleger um novo capitão e voltar para o Egito. Teve. Então, mesmo no Sinai lá, cadê esse Moisés? Vamos fazer um Deus novo. Até isso eles fizeram. Por quê? Porque infelizmente surgem más companhias, né? Por isso é importante na nossa jornada escolher com qual companheiro nós vamos andar, né? Aquele companheiro que te ajuda, que te anima, sabe? Que está sempre ali. A Bíblia diz que o bom amigo, ele ama todo o tempo. Talvez é melhor dizer, em todo o tempo, ama o amigo. E na hora da angústia, nasce um irmão. Essas pessoas que você deveria prezar para você andar junto na jornada espiritual. Continuando, né? Uma boa jornada não está isenta do quê? De percalços, como nós falamos, né? Ali, meus irmãos, tinha obstáculos naturais. O que eu chamo de obstáculos naturais?
o grande deserto. Fazer o quê? O deserto, meus irmãos, já por si mesmo, vamos falar a verdade, é ruim, né? Você já foi em um, nunca foi, é bravo. Aqueles que já foram, sabe como é que é. Então, está lá, né? O grande deserto, sua sequidão, a falta d'água, a falta de comida. Isso aí era todos os dias, realidade constante. Aí não tinha carne, não tinha o bolo, não tinha um maná, né? Ou seja, você vê, né, o obstáculo natural é vencido de você esperar em Deus e caminhar. É assim, uma hora isso vai passar, sabe? Tem Mara, tem Elim, tem Mar Vermelho, mas nós estamos passando, até que chega nas campinas de Moabe. É interessante que eles chegaram nas campinas de Moabe. É um lugar bonito, irmãos. Um lugar de muitas palmeiras. Eles estavam bem próximos, justamente, da cidade das palmeiras. É por isso que a primeira cidade que eles foram, qual foi? Jericó. Até hoje, quando você passa por lá, naquele vale, é bonito, é arborizado, é um vale cheio de árvores. E olha, da onde eles saíram e aonde eles estavam, já era um paraíso. Então, veja, o obstáculo natural se vence de você caminhar. Caminha, vai, caminha. Quando eu entrevistei a filha do fundador da primeira igreja batista aqui, que chamava Axel Anderson, né? E ela chamava Ada, irmã da esposa do irmão Félix. Você lembra alguma coisa do seu pai? Lembro. O que você lembra? Ele fazia a gente andar muito, pastor. Como assim? Ele tinha mania de fazer culto em outra cidade ou em fazendas, né? A gente levantava ainda de noite. Eu não me lembro a hora, mas era bem de noite, a gente caminhava bastante de noite. E aí a gente chegava nos lugares de culto, mas no meio do caminho eu ficava tão cansada e meu pai falava para mim, caminha, filho, caminha. Pai, eu não estou aguentando mais. Caminha, filho, caminha. Ele falava assim, só mandava ela caminhar, caminha que você aguenta, né? Eu acho que essas menininhas dele, né, ficaram com umas perninhas bem fortes, bem firmes, né, caminhando. Eles eram tudo pequenininho, levava todo mundo. Hoje, para levar pessoas de carro dá trabalho, mas naquele tempo, quando fosse pensar no mapa, né, um dos lugares que eles iam era para Veracruz. Estava vendo na ata da primeira igreja batista, Veracruz, essas fazendaiadas aqui, avencas, não sei o quê, descia esses pirambeira tudinho aí, 1931, 1932, tadinha. Eu tinha 7, 6 anos, era pequenininha, né? E meu pai só falava isso para mim, caminha. Então, irmãos, a melhor forma da gente vencer os obstáculos naturais é caminhar. Passa, vai andando, não olha para trás não, tá? E os obstáculos inesperados, né? A guerra dos amalequitas, com Balaão, né? Tem coisa que você nem vê, está acontecendo. Eles nem viram o Balaão, e o Balaão estava amaldiçoando ele lá, né? Tem coisa que é bom a gente nem ver mesmo, na nossa jornada espiritual. Deixa para lá, né? Fulano está falando mal de você. Você vai parar, você vai se preocupar com isso, você vai perder seu tempo de parar a sua jornada, porque o fulano está falando mal de você, é verdade isso? O Balaão está lá amaldiçoando, deixa ele amaldiçoar para o próprio desastre dele, deixa para lá, né? Então, mas os amalequitas você tem que lutar, fazer o quê, né? Tem coisa que você vê, você tem que lutar, né? Então, diante dos contratempos, lute, tá certo? Vá em frente. Se acontecer do inimigo, ele vir para cima, então você lute, correto? E havia obstáculos criados pelo próprio Israel, reclamação. Isso aí não tem nada a ver com natural, nem inesperado, tá? Isso aí tem a ver com queixume mesmo, com rebeldia da nossa parte. Tem muita coisa ruim que acontece, não é porque o diabo fez ou porque Deus queria que você passasse, nada disso.
É porque nós, por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebeldia, nós nos metemos em muita confusão, que para sair só pela misericórdia de Deus. E reclamação é uma delas. Continuando, irmãos, é possível que a gente cometa erro, como eu disse, numa boa jornada, né? No caso de Moisés, no caso de Arão, até aqui no capítulo 33, quando fala do Arão, né? Quando coloca aqui, vamos encontrar o versículo aqui, irmãos, no versículo 38. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme ao mandato do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel. No último ano, na metade do último ano, praticamente, ele morreu. Já estava quase lá dentro, né? O outro ano ele já estaria lá dentro, mas não foi. A mesma coisa aconteceu com Moisés. E tudo isso, irmãos, é por conta de reclamação, de erros, de falha, né? A soberba faz vítimas, como Coré, como o Nadab, o Abiú, cada um de uma forma, mas sempre soberbo, desobedecendo, achando que é mais que Deus, mais que a vontade de Deus. Mas o maior erro de Israel nessa jornada foi a falta de fé, né? A falta de fé pode ser o nosso pior erro. A gente passa isso para outra geração. A nossa incredulidade nos faz covardes. E está aí. É o maior erro que um crente pode cometer na sua jornada é realmente ele desacreditar. Porque perdemos, quando nós paramos de acreditar, de admirar o nosso Deus, as coisas começam a parar. Por quê? Porque eles não chegaram em lugar nenhum. Esse pessoal não chegou em lugar nenhum. A falta de fé faz isso. Faz você não chegar em lugar nenhum. Então, terminando aqui, irmãos, uma boa jornada é para ser relembrada sempre, né? No final do capítulo 33, olha lá, Deus ele faz um encorajamento no versículo 50. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançarei fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas pinturas, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os vossos altos. Versículo 55. Mas, se não lançardes fora os moradores da terra diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a ele? É um encorajamento. Esses versículos finais é um encorajamento, né? Que eles deveriam passar o Jordão, né? Pode pular isso aí, filha, né? Eles podiam passar o Jordão, lançar fora o inimigo, repartir a herança do Senhor e lembrar, caso não tirasse de lá os inimigos de Deus serviriam de espinhos nos olhos, espinhos nas ilhargas. É assim, irmãos, se a gente não vence os males que nós estamos sempre tratando, lutando, os males, eles vão nos vencer. Você pega, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de álcool, ou um problema qualquer aí, que seja, outro vício qualquer. Mas, ou ele vence o álcool, ou o álcool vai vencê-lo. Ou ele mata aquilo, ou aquilo vai lhe matar. Deus está falando isso. Tire essas pessoas. Eles precisam ser expulsas. Não tem jeito. Eles não podem ficar ali com vocês. E o povo, as tribos que não fizeram isso, foram posteriormente dominadas
foram, meus irmãos, atacadas, humilhadas. Em alguns lugares, por não colocar ordem, foi a desordem, como a tribo de Dan, que fizeram lá, até hoje tem lá os altares de Dan, onde até criança era sacrificada por israelitas. Por quê? Porque não tiraram aquelas pessoas de lá. Então fica essa lição espiritual aqui para nós, tá bom?